Olá, gente, seja bem-vindo ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira voltado principalmente para pessoas assalariadas como eu, pessoas que são funcionárias públicas, pessoas que são funcionárias da iniciativa privada, professores, não é? Comerciários, não é? Funcionário público de um modo geral, pessoas, portanto, que se enquadram a este universo ou neste universo de assalariados. Eu sou Mano Grau e eu vou mostrar para você quais os passos que eu dei ou que eu dou todos os meses para ter controle sobre as minhas finanças, economizar sempre e ser um investidor da Bolsa de Valores, né, do Brasil, tá bom? Mas antes, eu peço a você que se inscreva no meu canal, tá certo? Curta todos os vídeos que eu colocar e acione o sininho aí para que todas as vezes que eu postar uma aula nova, você receba a notificação e possa assistir e me acompanhar nessa jornada para o controle financeiro. Mas sem delongas, eu quero passar a vinheta para a gente começar a nossa primeira aula. Muito bem, então, como eu já tinha falado para vocês, aqui eu vou mostrar como é ou quais foram os passos que eu dei, para controlar, né, as minhas finanças, poupar sempre, todos os meses, alguma coisa e, né, ou algum valor e, claro, investir na Bolsa de Valores de São Paulo. E quais foram esses passos, gente? O que é que eu fiz para ter controle sobre as minhas finanças? Então, o primeiro passo que eu dei foi exatamente, pessoal, mudei de hábito completamente. Eu era uma pessoa descontrolada financeiramente, era uma pessoa que não tinha consciência do valor do dinheiro na minha vida, né? Gastava de maneira totalmente absurda, né, o que eu ganhava. E aí, uma vez, eu li esse livro aqui, O Poder do Hábito, tá certo? De Charles Duhigg. E olha só, esse livro disse para mim: basta, Manuel. Chega, Manuel, dê esse basta nesse descontrole. E aí foi o que eu fiz. Mudei os meus hábitos, mudei as minhas rotinas, os meus maus costumes, as regras ruins que eu seguia, a maneira usual de viver que eu tinha, né, no meu cotidiano, ou seja, o meu modo de vida péssimo para o controle do meu orçamento, para o controle, né, das minhas finanças. Então comecei a adotar um hábito de controlar totalmente o meu dinheiro. E quando eu comecei a controlar o meu dinheiro, eu comecei a perceber que havia, né, possibilidade de eu poupar, havia possibilidade de sobrar um dinheirinho. E esse dinheirinho que sobrava todo mês, eu poderia investir. Então foi esse o primeiro passo, gente. E é isso que eu digo para você. Mude de hábito. Se você tem hábitos ruins com relação às suas finanças, né, ao controle do que você ganha, né, ao controle dos seus gastos, dê tchau, né, a esses maus hábitos e adote os bons hábitos que vai te trazer só felicidade, o céu de brigadeiros, tá certo? Qual foi o segundo passo? O segundo passo que eu dei foi parar de me endividar sem necessidade, tá certo? Então eu fiz um levantamento do valor total, não é, que eu devia e procurei meios de negociação. Sim. E como é que eu fiz isso? Eu busquei credores que oferecessem descontos ou parcelamentos, né, adequados àquilo que eu recebia e o que me era possível, né, fazer. Por quê? Porque com dívidas, pessoal, com dívidas será difícil acumular um patrimônio consistente. Portanto, esse é o segundo passo que eu dei e esse é o segundo passo que você deve dar. Pare de se endividar, tá certo? E eu vou mostrar como daqui por diante, tá certo? O terceiro passo, o que é que eu fiz? Eu fiz um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro me forneceu um mapeamento das minhas finanças. E vai oferecer para você também um mapeamento das suas finanças.
como, né, o que é que entra todo mês em termos de ganhos, de salários na sua conta, né? E como esse dinheiro desaparece da sua conta, que são as saídas. Como é que você está gastando? Você está gastando bem? Você está gastando mal? Então, é isso que você vai aprender aqui comigo, porque foi isso que eu fiz no terceiro passo e foi isso que me ajudou a ter controle sobre as minhas finanças, a ter controle sobre o meu orçamento quinzenal e o meu orçamento mensal. Depois eu dei mais um passo. Qual foi o passo dentro desse planejamento? Eu passei a usar planilhas. É isso, gente. Aquelas planilhas eletrônicas que a gente encontra de montão aí na internet, começou a fazer parte da minha vida. Por quê? Porque antes eu usava o quê? Uma agenda velha, eu anotava tudo no papel, ou seja, nessa agenda que eu tinha. Só que quando eu descobri essa planilha, aí foi uma maravilha, porque ela é automática e passou, né, a ser uma mão na roda no controle financeiro, né, da minha existência, da minha vida, tá certo? Isso, gente, portanto, né, o uso de planilha vai ajudar e me ajudou a entender com o que vale a pena gastar ou não, tá certo? Então, a planilha é uma ferramenta fundamental no seu planejamento financeiro. Por isso, eu estou dando uma dica aqui, ó. A planilha da BMIF Bovespa para orçamento financeiro. Vai lá no Google, ou orçamento pessoal, vai lá no Google, bota o que está aqui grifado lá, não é? E na barra de procura, e você vai dar de cara com ela, é só clicar nela e ela vai baixar automaticamente para o teu computador. O que é que eu comecei a colocar nessas planilhas? Gente, essa planilha que eu estou indicando para você, ela já vem com vários itens, né? E eu, claro, acrescentei outros. Eu comecei a anotar os gastos fixos e variáveis nessa planilha. Todas as despesas fixas, como aluguel, condomínio, contas de água, energia, gás, telefone, luz, enfim, todas as tarifas bancárias, o serviço de assinatura de TV, tá certo? Os impostos. E todas as despesas variáveis, como compras no supermercado, alimentação, produtos de limpeza, produtos de higiene, tá certo? Transporte público, combustível de carro, de moto, farmácia, tudo isso se enquadra também nas despesas variáveis. E eu fui, portanto, né, anotando cada detalhe, cada gasto. Não escapava e não escapa nada. E é isso que você deve fazer. Qual foi o sexto passo que eu dei? Eu tirei o supérfluo do orçamento, tá certo? Então você precisa identificar quais são os gastos supérfluos do teu orçamento, né? E as oportunidades de economizar que você tem. Porque foi isso que eu fiz no sexto passo e foi isso que me ajudou a ter controle sobre as minhas finanças, a economizar e a ser um investidor da Bolsa de Valores. Então comecei a dar um basta em refeições fora de casa, comecei a levar marmita para o trabalho. Então, quando eu não levo marmita, eu levo um lanchinho, né, para enganar a fome, ou deixo para almoçar em casa. Falei com minha esposa, minha filha, e começamos a controlar a compra de roupas, de sapatos, de ir em salão de beleza, de gastar com cosméticos, essas coisas que você sabe, né, que faz parte do cotidiano de uma família. Passei a, digamos, limitar, né, happy hours, né, que eram frequentes. E comecei a fazer um ou outro perdido no mês ou no semestre, né, ter, portanto, controle sobre isso. Porque toda vez que eu saía, toda tarde, né, ou toda sexta-feira, né, para beber alguma coisa, para comer alguma coisa, era um gasto besta. Um gasto besta no meu orçamento e que eu não tinha controle sobre isso, né? Então, parei, portanto, de fazer esses happy hours. Comecei a dispensar as assinaturas em excessos de serviços que eu não usava, como serviços de TV. Então, só fiquei com aquelas que de fato, ou aquela que de fato eu uso, porque é o que me é necessário. Então, se você tem mais de uma assinatura de TV, né, dessas TVs por assinatura, e não usa, você está jogando dinheiro pelo ralo, meu amigo, minha amiga.
Então dê um basta nisso aí. Corte o uso frequente de chuveiro elétrico, né? Se tá no inverno, vá lá uma vez ou outra um banho morno. Mas no verão você tomar banho sempre com chuveiro elétrico, água quente, meu papai do céu, não dá, não tem bolso que aguente. Livre-se dos cartões de crédito com anuidade, dê tchau para isso aí. E elimine os cheques especiais, tá certo? Então, os cartões de crédito com anuidade você não usa. Então, para que ter isso na sua carteira? Para que ter isso na sua gaveta? Dê tchau. E não caia na esparrela dos bancos com oferecimento de cheque especial de valores, de limites. Para você não caia nisso que você vai se lascar, né? E vai se endividar. Dê adeus às dívidas. Faça isso. Se você fizer isso, você vai ver que vai sobrar dinheiro, porque comigo sobra todos os meses e essas sobras vai para os investimentos na Bolsa de Valores e é isso que eu estou indicando para você como sexto passo. E o último passo que eu dei foi o controle. Eu comecei a controlar definitivamente os meus gastos usando esse método aqui, ó, 50, 30, 20. Com 50% do meu orçamento, eu direciono para custos fixos ou essenciais, como moradia, alimentação, transporte, saúde, telefone, internet. 30% para investimentos na reserva de emergência, que eu vou falar isso para vocês mais adiante, em renda fixas e em renda variável. E 20% para lazer, é claro. Ninguém é de ferro, né? A gente precisa, digamos, de um momento de descanso, de relaxamento. Então, um cineminha, um show, né? Passeios, restaurantes, entre outras coisas, tá certo, pessoal? Então, é isso que eu gostaria que vocês se ligassem. Por quê? Porque isso é fundamental, gente. Se vocês seguirem esses passos, vocês vão perceber, pessoal, que vai sobrar dinheiro. E se sobrar dinheiro, você vai poder poupar. E poupando, você vai ser um grande investidor. Tá certo? Gostaria de lembrar ou de terminar essa nossa aula lembrando que esse canal não é uma recomendação. Tá certo? As dicas que aparecem aqui não são recomendações de investimento. É apenas uma maneira de te educar. Educar para que você tenha controle sobre o seu dinheiro e seja um poupador e investidor da Bolsa de Valores, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir as minhas aulas, né? Ativar o sininho para receber as aulas novas, tá bom? E, claro, compartilhar com seus colegas aquilo que a gente vai postando aqui. Agradeço profundamente, né, o privilégio de ter você aqui e até a próxima aula.